Esse tempo de que estamos passando, esse período de pandemia, de quarentena, de Covid-19, ele tem sido um tempo peculiar, único, muito singular nas nossas vidas. E eu tenho aprendido demais com o Senhor nesse tempo. Tenho desfrutado demais das coisas de Deus nesse tempo. Nunca imaginei que nós iríamos passar por isso. Nós já estamos, pelo menos, sem culto no prédio há 75 dias. O nosso último culto foi dia 15 de março. Hoje é dia 31 de maio, vamos entrar em junho e provavelmente não vamos ter culto ainda no mês de junho. Provavelmente voltará, se voltar, cultos com restrições em julho. Ou seja, nós estamos passando um tempo muito singular da parte de Deus. E eu sei que esse período de quarentena, ele tem gerado muita ansiedade, muita preocupação, muita angústia no coração de muitas pessoas. Eu tenho vivenciado a vida de muita gente, não da igreja, mas também fora da igreja. E o que eu tenho compartilhado, pelo menos compartilhado, mas o que eu tenho ouvido é justamente isso: muita preocupação, muita ansiedade, muito medo, né? Muito pavor, muito pânico. E eu confesso aos irmãos que eu tenho ficado constrangido nesse tempo. Por que o meu constrangimento? Porque eu não estou vivendo nada disso. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. E eu sempre brinco que nós somos como se fosse um ET, ou seja, nós não somos daqui, mas estamos aqui. Mas eu confesso aos irmãos que eu nunca me senti tão ET na minha vida como nesse período. Por que um ET? Porque o que o mundo está vivendo, o que as pessoas estão reclamando, eu confesso a vocês que eu não estou vivendo nada disso. Eu não tenho vivido nada disso como pastor e como pessoa. Pelo contrário, ontem mesmo compartilhando com o pastor Edmar de Cabreúva, ele estava aqui comigo, ele me disse uma coisa que eu falei: olha pastor, eu concordo com você. Ele falou: por mim tinha que ter umas 3 dessa por ano, porque eu tenho sido tão abençoado que isso aqui para mim tá fácil. Então o que eu tenho visto é justamente isso, né? Desde o começo eu disse que Deus iria se manifestar de uma forma especial aos seus. A Bíblia diz que quando vinham as pragas no Egito, os egípcios eram pegos com as pragas, mas aonde havia os judeus, nada acontecia. Enquanto havia trevas no Egito, onde o povo habitava, havia luz. Enquanto havia praga sendo derramada no Egito, o povo de Deus estava desfrutando dos favores de Deus. Ou seja, nesses dias é isso que eu tenho vivido como pastor. Tempo atrás, conversando com alguns pastores, eu mesmo fiquei constrangido, eu me calo. Porque se eu contar, eu falo assim: não, ele é muito arrogante. Porque eu não tenho passado por nada disso. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eu tenho aprendido, e na verdade não foi nessa quarentena, Deus já tinha me ensinado isso antes, mas essa quarentena eu acho que Deus me deu uma revelação, um entendimento maior sobre o que é descansar nele. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você está em quarentena ou você está em descanso? A quarentena, ela representa um tempo de angústia, de sofrimento, de ansiedade, de pavor, de medo. Já descansar em Deus já fala de um posicionamento de fé, de que Ele é o seu supridor. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo 4. A carta aos Hebreus, capítulo 4. O escritor de Hebreus, no versículo 1 em diante, se você puder abrir, Hebreus, capítulo 4. Versículo 1 em diante, nós vamos ler até o versículo 11, para que você seja contextualizado naquilo que eu vou dizer. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo.
Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aquele a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo por meio de Davi, de acordo com o que lhe foi dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todos aqueles que entram no descanso de Deus também descansam nas suas obras, como Deus descansou nas suas. E finalizando diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo o exemplo de desobediência. Vamos orar pedindo ao Senhor que o Espírito Santo nos revele essa palavra e essa verdade. Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, eu te peço, traga a revelação dessa verdade espiritual. Isso aqui é uma chave. Quantos corações que estão ouvindo essa mensagem estão aflitos, angustiados, desesperados, não sabem o que fazer, não tem uma solução para a sua vida. Mas eu peço que através dessa mensagem, por meio da pregação da fé, o coração deste homem e desta mulher se encham de fé, e que eles tenham a revelação verdadeira e única dessa verdade espiritual, chamada descanso. Em nome de Jesus, amém. Aqui, o escritor de Hebreus, ele faz um paralelo com aquele povo que estava no deserto, a caminho da terra prometida, da Canaã. E a Bíblia diz que eles não entraram em Canaã. Aquelas milhares e milhares de pessoas que saíram do Egito, que tinham já, por garantia, a promessa de que eles entrariam na terra prometida, chamada Canaã, que é o lugar do descanso, que é o lugar de você provar e desfrutar do favor de Deus. Eles não entraram. E por que não entraram? Porque eles foram incrédulos. Se você voltar um pouco antes no texto, no capítulo 3, o versículo 19, que é o que introduz o capítulo 4, no versículo 19 do capítulo 3 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então perceba que Deus está chamando a atenção aqui para um povo, para que esse povo entre no descanso. Mas esse povo não entrou na terra prometida porque foi incrédulo. A quarentena, ela justamente, e a pergunta dessa mensagem é: você está em quarentena ou você está no descanso? Porque você pode viver na quarentena descansando no Senhor. Porque a quarentena hoje para muita gente é tempo de angústia, de sofrimento. É tempo de incertezas, de medo, de pânico. Como eu tenho ouvido, testemunho de falando: se correr o bicho pega, se pegar o bicho come. Por quê? Porque eu não sei para onde ir. Eu tenho medo de sair na rua por causa de uma doença, mas se eu não sair da rua eu posso passar necessidade. A minha empresa está vendendo menos, está produzindo menos, a minha empresa já está demitindo, eu já fui demitido, ou seja, eu não sei. É um tempo de muita incerteza, de muita insegurança, de muito medo, de muita angústia. Uma pesquisa recente, feita pela Universidade do Rio de Janeiro, concluiu que nesse período, no período de 2 a 3 meses que nós estamos vivendo, aumentou em 50% o número de pessoas em depressão. O número de pessoas, e diz os especialistas que a depressão vai causar muito mais dano do que a própria Covid-19 nos próximos meses e anos. Cresceu em 50% o número de pessoas em depressão e 80% pessoas com pânico, com medo e com a ansiedade, sofrendo de ansiedade. E o que é interessante dessa pesquisa, que me chamou a atenção, que o grupo mais vulnerável a isso são as mulheres
e as pessoas sedentárias. Por que as mulheres? Porque fala daquela que é mais sensível. A mulher é muito mais sensível, né? Então ela é muito mais sensível ao ambiente, ao momento. E o sedentário é aquele que não faz nada, ou faz muito pouco. Isso mostra para nós algo espiritual, que é tempo de nós termos uma fé forte. Eu não estou aqui desqualificando a mulher por si ela é mais sensível, mas vamos trazer isso para a nossa realidade espiritual. Eu vi uma frase tempo atrás que diz que tempos fáceis geram homens fracos, mas tempos difíceis geram homens fortes. É tempo de nós termos mais firmeza naquilo que cremos e fazemos. É tempo de a nossa fé estar firmada e inabaláveis, como diz a palavra. De nós sermos crentes inabaláveis, firmes. A primeira mensagem que eu preguei nesse período foi do que nós somos feitos. Esse tempo vai só mostrar, só vai revelar ou vai apurar a nossa fé. Então, é tempo de nós sermos firmes. A nossa fé tem sido provada nesses dias, não dá para ser muito sensível agora. Agora é tempo de nós deixarmos com que o lombo se torne mais grosso, que tenhamos mais firmeza. E também está falando de um povo que é sedentário. Sedentário é aquele que não faz nada ou faz muito pouco. Agora é tempo de nos movimentarmos. Movimento é vida. Não é como eu tenho visto gente que está se movimentando, ou seja, eu não consigo ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro com outro jeito. Tem uma irmã da nossa igreja que não pôde mais cortar o cabelo, então ela fez máscara. Ou seja, ou você chora ou você vende lenço, mas não pode ficar parado. Não dá para ficar com autocomiseração, num canto, chorando. Ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Vamos nos movimentar. A necessidade também é tempo de oportunidade. Um período como esse também é um tempo de muita oportunidade. Quem sabe Deus está te levantando e quer te dar um entendimento de algo para que você prospere nesses dias. Para que nesse tempo oportunidades vão acontecer. Mas tem muita gente falando que a economia, que o dinheiro, amém, tudo bem com isso, mas vamos buscar uma realidade em Deus. É tempo de nós vermos a mão de Deus nos favorecendo. A Bíblia diz em Gênesis 26 que era um tempo de dificuldade, de escassez, mas a Bíblia diz que Isaac semeou. Por que ele semeou? Porque ele cria numa palavra de Deus e não no momento. O momento não me define, o que me define é aquilo que Deus tem ao meu respeito. O que te define é a promessa de Deus. Então Isaac continuou a semear, mas a Bíblia diz que Isaac naquele mesmo colheu 100 vezes mais. Eu creio que vai ter muita gente prosperando em meio a esse caos. Deus vai prosperar você. Deus vai manifestar o favor dele na tua vida. Somente confie nele, descanse nele. Aprenda a confiar nele. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. É interessante que o texto diz assim no versículo 11: portanto, esforcemo-nos por entrar no descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. No Antigo Testamento, a Canaã era um lugar geográfico, era uma terra específica. Mas no Novo Testamento, a Canaã do Novo Testamento é o descanso. Não é um lugar geográfico, não é um lugar específico. Você pode viajar para a praia mais linda desse planeta, mas se você estiver atribulado, você vai continuar atribulado. Você pode viajar para o lugar mais bonito desse planeta, mas se você é um atribulado, você vai continuar atribulado. Por quê? Porque a Canaã é uma posição de fé. É um tempo de nós descansarmos no Senhor. Parece contraditório, né? Esforçar para descansar. O texto parece um pouco contraditório. Você esforce-se para descansar. Por que esforçar para descansar? Porque o descanso é uma posição de fé.
E eu preciso entrar nessa posição de fé, nesse lugar de fé, nesse ambiente de fé. E para isso sim, exige algo da minha parte. Um posicionamento. O escritor de Hebreus, ele usa o exemplo que o povo que morreu no deserto e não conseguiu entrar na terra prometida. Olha que interessante o capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 ao 3. Leia lá comigo. Hebreus 4, 1 ao 3. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu. O problema da falta de fé daquele povo foi negligenciar a mensagem. A palavra foi pregada, Deus se manifestou, mas a incredulidade veio por negligenciar a mensagem. Nesses dias nós não podemos negligenciar a mensagem. A coisa mais importante hoje é a mensagem da cruz. E para que eu obtenha essa fé, eu preciso da mensagem. O livro de Romanos diz que a fé vem pela pregação da mensagem. Infelizmente, muitos estão aí cabisbaixos, desesperados, porque estão ouvindo a mensagem errada. Estão dando ouvidos a mensagens diabólicas, de pânico, de medo, de desespero. Mas nós não, Deus está nos dando uma mensagem nesses dias. E esse povo morreu no deserto e não entrou na terra prometida porque negligenciou a mensagem. Nós temos que nos apegar a essa mensagem, praticar a mensagem. Jesus fala, olha, o homem prudente é aquele que ouve e cumpre a mensagem. Ele é como um homem que fundamentou a casa na rocha. Vem o vento, vem a chuva, mas a casa fica firme. Mas o insensato é aquele que ouve, mas não pratica. Ele fundamenta a casa na areia e quando vem o vento e a chuva, traz ruína sobre aquela casa. Não é tempo de Deus levantar insensatos, mas é tempo de Deus levantar homens e mulheres que ouçam a palavra, que praticam a palavra, que não negligenciam a mensagem, mas que põem em prática essa verdade na sua vida. E quando nós tivermos essa mentalidade, nós entramos num ambiente de fé. Eles não negligenciaram a mensagem, pois eles ouviram e nada lhe valeu. E o texto continua dizendo, pois não foi acompanhado de fé por aqueles que a ouviram. Não foi. Nós precisamos entender que nesses dias Deus quer nos elevar ao nível de fé. Os discípulos falaram, Senhor, acrescenta-nos fé. Jesus falou, homens de pouca fé. Eu não estou questionando a tua fé, eu estou só te dizendo, anseie por mais fé. Deus quer encher o nosso coração de fé. Eu tenho vivenciado, irmãos, como pastor dessa igreja, visto que como é bom descansar no Senhor. Eu me lembro há 2 anos atrás, dia 3 agora de junho, vai fazer 2 anos que nós estamos nesse prédio. E eu me lembro que quando nós mudamos para cá, teve gente que falou assim, não da nossa igreja, lógico. E lá é muito longe, lá é muito ruim, ninguém vai acompanhar. Lá é muito fora de mão, lá é perigoso, é muito escuro, é muito isolado. E o povo veio. E não só veio o povo, como veio outros. E o povo está firme. Só que é interessante, olha como Deus cuida de nós. Nesse período de Covid, onde muitas igrejas, primeiro, graças a Deus, não estou aqui me gabando e nem me sentindo melhor do que ninguém, mas poucas igrejas de Itatiba podem fazer um culto no seu próprio estacionamento, no seu quintal. Outra coisa, muitas igrejas estão até tentando fazer, mas estão tendo um problema sério com o vizinho. A gente aqui, até os macacos da glória a Deus, né? Daqui a pouco vai ter Coati aceitando Jesus. Daqui a pouco as capivaras aparecem para entregar o coração para Jesus. Você precisa aprender a descansar em Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então primeiro Deus nos dá essa oportunidade. Outra coisa, nós estamos aqui já há algumas semanas e provavelmente vai ter outras.
Deus tem nos dado dias agradáveis, sem muito calor, e mesmo com o frio acaba esquentando porque nós estamos debaixo do sol. Tem gente que já está com calor aí já. Tem gente que já está assim. Por quê? Mas não está desesperador. Semana passada estava chovendo. Aí me ligaram, pastor, e se chover amanhã? Eu falei, continua o projeto. Mas o que acontece? Eu prego debaixo de guarda-chuva. Não tem problema. Nós aqui não somos crente Nutella. Então, se for necessário, né? Imagine. Vamos fazer. Mas Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido generoso, Deus tem cuidado de tudo. E, meus irmãos, eu diante de Deus, eu não fico preocupado na minha casa. Ai, será que vai chover? Será que não vai chover? Será que o povo vai? Será que o povo não vai? Não, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom, louvado seja Deus pela sua vida e pela sua fidelidade. Mas eu posso testemunhar isso como pastor. E testemunho isso para glorificar o nome do Senhor. Infelizmente tem muita gente desesperada, falando não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Tem pastores que estão preocupados, teve queda. Eu estava ouvindo alguns pastores essa semana e falando que teve queda financeira e a queda foi absurda. Eu quero te dizer, irmão, diante de Deus, e louvado seja Deus, todas as nossas contas estão pagas, nós tivemos queda financeira, os irmãos continuam sendo fiéis, graças a Deus. Isso é bom demais, irmãos. Isso é para a honra e glória do Senhor. Não é para mim, é para Deus. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Você precisa aprender a descansar. Sabe, a Canaã, nossa, é o descanso. Descanso é uma posição de fé. Se perguntarem para mim, pastor, está ruim esse período? Não está. Eu continuo trabalhando, atendendo, pregando, ensinando, discipulando. Por quê? Porque nós entendemos que aprendemos a entrar no descanso, confiando no Senhor. Deus tem enviado toda a provisão necessária, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional, seja qual for, porque aprendi a entrar no descanso. Louvado seja Deus por isso. Agora, você só pode desfrutar do descanso por meio da fé. E a fé era a chave para entrar no descanso. Agora, por que alguns não entram no descanso? Esse capítulo 4... ele encerra com um versículo muito interessante. Abre lá comigo, capítulo 4, versículo 16. O escritor de Hebreus diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O escritor de Hebreus fala: aproxime-se do trono da graça. O que é o trono da graça? É o trono aonde eu confio em Deus e não na minha justiça própria. Sabe, irmãos, porque qual foi o grande problema de fato daquele povo? Porque eles morreram no deserto, porque eles não alcançaram a terra prometida, é porque eles acessaram o trono errado. Existe o trono da graça e existe o trono da lei. O trono da lei é o trono do merecimento, é o trono da justiça própria. É o trono onde a pessoa se achega exigindo, falando: Deus, o Senhor tem que me dar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, porque eu mereço, porque eu fui muito santo, porque eu fui muito bonzinho, porque eu sou dizimista, então por causa disso o Senhor tem que me dar. E infelizmente quem vive pelo merecimento vive angustiado e não consegue viver uma vida de descanso. Porque quem vive no merecimento, ele vive achando que ele merece ou que ele não merece. Mas aí ele não está qualificado. Ou ele acha que ele é qualificado demais, ou ele acha que ele é desqualificado demais e não merece nada. Mas ele vive atribulado, angustiado. Então ele vive descansado, sobrecarregado. Porque a vida dele é só exigências e cobrança. Porque Deus não me dá, porque Deus não me abençoa, porque ninguém me ajuda, porque isso é aquilo, porque se eu não fizer, porque se eu não for bom, porque se eu não for isso, porque se eu não for aquilo, e aí ele vive angustiado. Mas o escritor de Hebreus falou: acesse com ousadia o trono da graça. Você quer entrar no descanso? É o trono da graça. Qual é o trono da graça? É o trono de quem é filho e se relaciona com o Pai. Imagina, você tem dois tronos na tua frente, o trono da lei e o trono da graça. O trono da lei é para quem é empregado. Empregado, ele só exige salário, ele só cobra, ele só quer sugar, porque você tem que me dar, porque você tem que me dar meus direitos.
pregados, unidos, jamais serão vencidos, porque eu vou fazer greve, porque eu vou abandonar, porque eu vou deixar, porque eu vou desistir, porque você não me dá a minha parte, porque isso e aquilo. Quem vive assim vive angustiado, e esse relacionamento ele não é relacionamento de pai com filho, é um relacionamento de empregado e patrão. Mas o trono da graça é para os filhos, não é para aquele que exige, é para aquele que desfruta, é para aquele que sabe que tem herança, e ele descansa. Se você sabe, imagine, né? Fique imaginando. Imagine que seu pai é muito rico, tem uma herança enorme. Você vai ficar todo dia preocupado que você tem que comprar terreno, casa, carro. Você vai fazer, mas você vai fazer meio que um hobby. Você trabalha meio de hobby, mas você já sabe que já tem. Você só vai ali acumular mais, você só vai trabalhar para multiplicar, mas você descansa. Percebe que não entra no descanso quem vive angustiado, quem vive desesperado, sabe? Tem muita gente que está no trono da lei, a mentalidade dele é uma mentalidade que ele acha que ele merece. Então quando ele chega para Deus, ele vai cobrar. Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou dizimista. O Senhor tem que me abençoar porque essa semana eu fiz jejum, eu orei. E porque eu fiz jejum e orei, agora eu mereço. Ou o contrário, ele não se sente em liberdade de chegar diante de Deus porque ele acha que ele não está qualificado o suficiente. Ele fala, não, esse mês eu não dei dízimo. Aí o diabo vai me roubar tudo. Tá vendo? Olha aí. Ou, não, essa semana eu nem vou no culto porque, eu não vou, eu não orei. Essa semana eu dei uma pecada, então é melhor nem ir no culto. E quando vai, ele senta na última cadeira de medo, porque ele não tem um pai, ele acha que ele tem um acusador. Aí ele vive angustiado. Quem vive na lei vive angustiado, desesperado, ele não descansa. Ele não consegue dormir porque ele acha que é um merecimento. Não, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo, isso. Nossa, eu preciso, imagine um pastor viver na lei. Eu já vivi, eu sei o que é isso. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que dormir. Eu faço tudo isso, eu jejuo, eu oro, acordo de madrugada, eu faço isso. Mas eu faço para me relacionar com meu pai, eu não faço para me tornar um merecedor. Eu não faço para me tornar um merecedor. O meu jejum, a minha oração, o meu devocional não é para me tornar qualificado. É para só me relacionar com meu pai, é para me tornar mais íntimo. Vê a diferença? O trono da graça e o trono da lei? O trono da lei é, eu me relaciono para ter alguma coisa, para me qualificar. Mas o trono da graça eu me relaciono para ter intimidade, para conhecer o coração. Porque eu sei, no trono da lei eu me relaciono para arrancar. No trono da graça eu me relaciono porque eu já sei que eu tenho. Quantos entendem a diferença disso? É importante você entender. Ter uma mentalidade de filho. O filho, ele sabe que ele é herdeiro, ele desfruta. O empregado, ele exige. Mas o filho, ele desfruta. O descanso é você confiar no Senhor, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Por isso que Paulo vivia a vida que vivia e foi frutífero como foi. Porque ele falava assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem vive assim é porque quem vive no descanso sabe que Deus está no controle de tudo. Mas eu queria ler um último versículo para encerrar. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Diz assim o texto. Capítulo 30 de Isaías, no versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Eu me torno um homem cheio de Deus, cheio de fé, quando eu entro no descanso. Por quê? Porque quando eu entro no descanso, eu reconheço que não tem nada a ver comigo.
E quando eu vejo que não tem nada a ver comigo, as coisas começam a acontecer, a minha fé vai aumentando. A minha fé vai crescendo. Porque eu começo a entender o Pai e o Deus que eu tenho. Mas esse texto diz que eles não quiseram. O texto diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12: quando estou fraco, aí eu sou forte, porque a minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está em mim, ou na minha capacidade intelectual, ou na minha força, não, ou na minha capacidade de administrar algo, não. A minha confiança está no Senhor. Quando eu entro no descanso, eu começo a desfrutar, e o descanso no Novo Testamento é Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é um vencedor. Quando eu estou em Cristo, eu entro no descanso. Por isso que o salmista diz: eu ando pelo vale da sombra da morte, e não temerei mal algum. Eu não estou aqui ignorando, uma doença, ignorando um problema. Eu não estou dizendo que não existe. Eu não estou dizendo que a gente é um bando de ignorante que está apenas fingindo que nada está acontecendo. Não é isso. Eu estou como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Eu estou sujeito a ficar doente? Sim, claro que eu estou sujeito. Não estou dizendo que eu sou hiperimune, mas eu quero dizer que a minha confiança está no Senhor. E é nele que eu confio, em nome de Jesus. Para encerrar, eu queria responder uma pergunta que me fizeram esses dias. Pastor, e não me tenha como prepotente, arrogante, é só alguém que tem fé e confia em Deus, e a minha vida está no Senhor. Então, para mim, como para todo cristão, deveria ser: morrer é lucro, viver é cumprir o propósito. Pastor, você não tem medo de morrer? Falei: não. Por que você não tem medo de morrer? Você não tem medo que você fique doente? Não. Falei: aos 20 anos de idade, um tiro de 38 não me matou, não vai ser um vírus que pode me matar. Mas se for a vontade de Deus me levar, não seja vírus, seja arma, vai acontecer. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E cabe a Ele definir o que é o que Ele quer para a minha vida. Eu só preciso aprender a confiar e saber que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Que essa palavra possa encher o seu coração de fé. E você saia daqui crendo que você serve a um Deus, descansa nele, confia nele, e tudo Ele fará, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, eu quero orar por cada um aqui nesse momento. Se você puder colocar a mão no seu coração e pedir a Deus nessa manhã que Ele enche o teu coração de fé, e que você a partir de hoje vai estar descansando nele, confiando nele, porque é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que cuida de você. E você pode declarar como Davi declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Porque maior é o que está em nós do que está neste mundo. Então você pode confiar e descansar nele. Ele é a sua Canaã, Ele é o seu descanso, Cristo é o seu descanso. Por isso que Ele te tornou mais que vencedor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha fazer com que esta semente que foi lançada nessa manhã germine no coração desses homens e mulheres nessa manhã. Que cada um que ouviu essa palavra, ele possa ter a sua fé acrescentada. E que ele saia daqui hoje na certeza que ele pode descansar num Deus que cuida dele. Porque ele não tem um juiz que o julga, mas ele tem um pai que o ama. E porque ele é filho amado, abençoado pelo céu, ele sai daqui na certeza de que tudo coopera para o bem dele. Que o Senhor manifeste esse favor, Pai, na vida dessa família, no casamento, na criação dos filhos,
aos desempregados, aos empregados, aos empresários, aos homens e mulheres de negócio, aos líderes de célula, que eles aprendam a descansar no Senhor. Como tem líder angustiado, como tem líder que não está descansando, mas que esses líderes a partir de hoje confiem no Senhor, e saibam que é o Senhor é que faz, que eles apenas se relacionam com o Senhor, Pai, pelo trono da graça, descansando e desfrutando do Pai, do relacionamento do Pai, porque o Senhor em Cristo Jesus nos fez herdeiros de todas as promessas, não por causa de nós, não tem a ver com a nossa santidade, não tem a ver com o nosso caráter ou qualificações, mas tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Foi porque Cristo morreu na cruz, e hoje nós estamos nele como noiva, como corpo de Cristo. Nós hoje nos tornamos justificados e qualificados para acessar o trono da graça e saber que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Saia daqui hoje com essa certeza. Você tem um Pai que te ama. E você tem uma herança no céu. E essa herança já está disponível a cada um de vocês, através do descanso do Senhor, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida o seu rosto. E que hoje e sempre Ele vos dê a paz. Semana que vem estaremos de volta para a honra e glória de Jesus. Que você não falte na célula. Se esforce para ir para a célula. Se esforce para estar junto, para se alimentar dessa palavra. Não negligencie essa palavra. Vamos ruminar essa palavra para que possamos crescer em fé e cada dia mais edificarmos algo glorioso para o Senhor. Que Deus te abençoe. Dê uma salva de buzina e vai na paz do Senhor. Bom dia.